Fala galera do oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, todos estejam se cuidando, que possamos o mais breve possível nos encontrar. Aqui é o professor Fernando, professor de Geografia da Escola Municipal Marechal Alcides Etchegoi. Estamos aí mais uma vez trabalhando o nosso material de complementação escolar, o nosso material da semana que vai do dia 13 até o dia 16 de outubro. A nossa parte de Geografia está na página 6 do nosso material. Ok, galera? Então, vamos lá dar uma olhadinha no nosso material da semana, ok? A gente tem aqui um textinho, temos aqui algumas informações. Lembrando, gente, que esse material da semana a gente vai estar revisando coisas que a gente viu na aula passada. A gente vai estar falando sobre gráficos, tabelas, mapas, né? Que são elementos que apresentam, organizam e analisam os dados geográficos. Então, os dados geográficos eles nos são apresentados, eles são analisados, eles são organizados por esses elementos, pelas tabelas, pelos mapas, pelos gráficos, ok? Então são elementos muito importantes para a gente poder compreender, entender a geografia, ok? A gente tem aqui um textinho e logo de cara uma informação. A gente tem aqui uma audioaula. Você acessando esse íconezinho azul, você vai ter acesso a essa aula, uma aula muito interessante a respeito desse tema que a gente está falando sobre hoje. Que a gente está falando hoje, ok? Então, atividade 1. A gente entra aqui na atividade 1. Vamos ler aqui. Na semana anterior, falamos sobre as formas de representação e análise dos fenômenos geográficos. Assim, diferenciamos mapas, tabelas e gráficos. Você lembra? Este conhecimento vai ajudar na primeira atividade de hoje. Observe que ao lado foram apresentados dados sobre o Brasil e sobre os Estados Unidos. Seu desafio será apresentar os dados em forma de tabela. Lembrando, gente, tabela é aquela forma de representação onde você tem as informações na parte horizontal, onde você tem informações também em vertical, ok? Esse aqui é o modelinho de tabela que eles querem. Então, que a atividade pede? A gente pode colocar aqui na forma horizontal aqui os dados de cada país. Coloca numa linha os dados do Brasil. Coloca na outra linha horizontal os dados dos Estados Unidos. Aqui na parte vertical, a parte de cima, a gente fala o que pede. Se é moeda, se é localização, se é idioma, se é a capital, mas as informações em horizontal de cada país. Numa linha, as informações do Brasil, na outra linha, as informações dos Estados Unidos. A gente tem aqui as informações. Brasil, capital Brasília. O idioma do Brasil, português. Sua localização, América do Sul. A nossa moeda, o real. E aqui os Estados Unidos, a capital, Washington. O idioma, inglês. A localização, América do Norte. E a moeda, o dólar. Então, são países com muitas diferenças. E esse gráfico aqui, essa tabela, ela vai nos auxiliar, nos mostrar essa diferença. Vai fazer com que a gente consiga organizar esses dois países, né? Essas informações a respeito desses dois países, ok? Então pesquisa como que a gente pode organizar uma tabela e coloca lá no seu caderno. Essa tabela apresentando aqui esses dois países, Brasil e Estados Unidos, ok? Atividade 2, aqui. No dia 30/9 de 2020, aos 88 anos, morreu Joaquim Lavado, o Quino, o criador de Mafalda. Personagem mais popular do cartunista argentino, Mafalda conquistou leitores em diversos países. Ela é uma heroína zangada que não aceita o mundo como ele é. Resumiu o escritor e filósofo italiano Umberto Eco. Então, aqui a gente tem a Mafalda, né, desse cartunista muito conhecido, o Quino. E é um personagem muito conhecido. E aqui temos esses quadrinhos. Vamos lá, primeiro fala aqui. Claro, o mundo só pode estar mal. Aí Mafalda continua falando. Se quando na América do Norte é meia-noite, na China é meio-dia. E quando na China é meia-noite, na América do Norte é meio-dia. Como é que 200 milhões de pessoas almoçando podem se entender com 600 milhões de pessoas dormindo? Então Mafalda aqui está falando
de um fenômeno muito conhecido, né? De uma coisa muito conhecida na geografia, né? Que é o fuso horário. A gente sabe que o nosso planeta redondo, né? Através do movimento de rotação da Terra, a gente sabe que uma parte ela é iluminada pelo Sol e a outra parte não é iluminada pelo Sol. A gente tem, através da rotação, os dias e as noites. Consequentemente, horários diferentes em diversas partes do mundo. O mundo não possui o mesmo horário. A Mafalda fala aqui que quando na América do Norte é meia-noite, na China é meio-dia. E quando é o contrário? Quando na China é meia-noite, na América é meio-dia. E esse fenômeno é explicado pelo fuso horário. Okay? Então aqui, gente, sobre que assunto a Tirinha está falando? Básico, isso aí o pessoal já sabe. Né? Quando a gente vai entender fuso horário, a gente fala sobre fuso horário, a gente entende o que a Tirinha está falando. E com base em seu conhecimento de geografia, número 2, da atividade 2, com base em seu conhecimento de geografia, como você explicaria os questionamentos feitos pela Mafalda? Como você explicaria os questionamentos feitos pela Mafalda? A gente tem aqui, eu peguei aqui um mapinha para a gente poder explicar. Deixa eu até tirar minha carinha daqui. Calma aí, rapidinho. A gente tem aqui esse mapa aqui, onde apresenta aqui para vocês o mundo dividido em horários. Você pode ver aqui embaixo, né? Até, gente, o fim do século XIX, né, o horário era uma coisa muito, muito local. Cada um entendia o horário da sua forma, né? Os viajantes, eles acertavam o relógio toda vez que chegava uma cidade nova. Toda vez que eles iam acertar, chegava uma cidade nova, eles tinham que acertar o horário. E sempre se baseavam pela localização do Sol, né? Eles observavam o Sol e ali, a partir dali, eles estipulavam o seu horário, né? E o fuso horário está sempre presente no nosso cotidiano, né? As diferenças de horários entre os países. O próprio Brasil, né? O Brasil também possui horários diferentes, né? Então, assim, a existência desses horários está relacionada ao meridiano de Greenwich, né? O meridiano de Greenwich é esse marco inicial aqui, é esse aqui do meio, esse aqui, que vai daqui no meio até aqui embaixo, que é o zero, ok? Lá no século XIX, alguns representantes de alguns países, né, representantes de 25 países para ser mais exato, eles se reuniram em Washington, nos Estados Unidos, e dividiu o mundo em 24 fuso horários diferentes, né? 24 fuso horários diferentes. Deixa eu voltar aqui. Ele dividiu o mundo em 24 fuso horários diferentes. E foi determinado, gente, que esse aqui, o meridiano de Greenwich, esse que fica aqui bem no meio, esse que eu já mostrei para vocês, bem no meio, ele serviria como uma base. Tudo que ficasse. Deixa eu aumentar aqui para vocês. Deixa eu aumentar aqui o mapa. Ok? Esse meridiano de Greenwich seria a base. Seria o zero. E à medida que você fosse andando para leste, você ia aumentando 1 hora. Então, se eu ando um pouquinho para leste, aumento 1 hora. Ando mais um pouquinho, aumento 2 horas. Ando mais um pouquinho, aumento 3 horas. Mais um pouquinho, 4 horas, até chegar a 12 horas. E à medida que eu volto para oeste, vou andando para oeste, eu vou diminuindo. Menos 1 hora, menos 2 horas, menos 3 horas, menos 4 horas. Isso, gente, por quê? Por que é dessa forma que acontece? Como a Terra ela gira de oeste para leste, a Terra gira nessa direção aqui, ó. A Terra gira nessa direção, ok? A Terra ela vai girar de leste, daqui, leste, para oeste, nessa direção que eu estou fazendo agora. Então, como a Terra gira nessa direção, ficou estipulado que daqui de Greenwich para a direita ia aumentando de hora em hora até chegar em 12. E de Greenwich para a esquerda ia diminuindo 1 hora até chegar a menos 12. Então, 12 horas para a direita e menos 12 horas para a esquerda. 12 com 12
o total de 24 horas, o total de horas que a gente tem no dia, né? Então, deixa eu dar minha carinha aqui de novo. A gente dá uma olhadinha aqui no mapa inteiro. Então a gente consegue verificar aqui, gente, que essa reunião, né, que esses representantes fizeram lá em Washington, dividiram o mundo em 24 fusos horários, né? Como eu falei, o fuso horário foi determinado que o fuso horário 0, ou meridiano inicial, seria o meridiano de Greenwich, esse que divide a Terra no meio, tá? De cima para baixo, numa linha vertical. Como a Terra gira de oeste para leste, em torno do próprio eixo, né? O fuso horário de leste de Greenwich tem os horários adiantados, enquanto os que ficam para oeste têm horário atrasado. Aqui, para leste, a gente vai adiantar 12 horas. À medida que a gente vai andando, vamos adiantando 1 hora, de 1 em 1 hora até chegar a 12 horas. E à medida que a gente vai para oeste, vai atrasando de 1 em 1 hora até chegar a menos 12 horas, o que totaliza 24 horas. Portanto, gente, a gente vai olhar aqui o Brasil, para a gente poder entender melhor. Rio de Janeiro, a gente está aqui menos 3 horas com relação a Greenwich, que fica lá na Inglaterra. Então, nós estamos menos 3 horas que Greenwich. Ou seja, se lá na Inglaterra, vamos dar um exemplo agora, se lá na Inglaterra é meio-dia, aqui no Brasil vai estar 3 horas a menos. Então, se lá é meio-dia, aqui é 9 horas da manhã. Ok? Se aqui no Brasil, Rio de Janeiro, é 13 horas, que horas vai ser lá na Inglaterra, que é 3 horas na nossa frente? Lá na Inglaterra será 16 horas. E é assim, gente, que funciona o fuso horário, ok? Tentei explicar aqui de uma forma mais ou menos para vocês pudessem entender. Ok? Deixa eu voltar aqui para poder colocar minha carinha aqui. Tentei explicar de uma forma que vocês pudessem compreender esse fenômeno, o fenômeno do fuso horário. Espero que vocês tenham entendido. Espero poder ter ajudado de alguma forma. Grande abraço a todos vocês e até a próxima. Tchau, tchau.